Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma. Estamos então logo no início deste tempo em que a Igreja nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, para retirar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos faz quebrar aquela aliança que o Senhor fez conosco já nos tempos de Noé, e que renovou com Abraão, depois renovou com Moisés e agora de maneira definitiva renovou em seu Filho Jesus. Sempre que nós carregamos pecado junto de nós estamos como que impuros e precisamos receber então este banho de regeneração que nos é dado por Jesus. A liturgia da palavra de hoje utiliza exatamente da imagem do dilúvio para mostrar como Deus purifica os corações. Todos nós sabemos um pouco da história de Noé e de sua família. As Sagradas Escrituras afirmam que o pecado já havia se espalhado por todo o mundo, a tal ponto de uma frase muito forte aparecer, a ponto de Deus ter se arrependido de ter nos criado. Ou seja, a desobediência havia tomado conta da terra, o pecado havia tomado conta da terra, as pessoas não obedeciam a Deus, obedeciam a seus próprios impulsos, não faziam a vontade de Deus, faziam a sua própria vontade. E nos conta então as Sagradas Escrituras que em determinado momento Deus envia um dilúvio para purificar a terra. Mas, dentro deste contexto, Ele separa uma família. Esta família será responsável por renovar a criação. E com esta família, o Senhor faz então uma aliança. Uma aliança nada mais é do que um compromisso que deve ser aceito pelas duas partes. É como um casamento, né? No casamento nós temos uma aliança. Só existe casamento quando as duas partes estão de acordo. Quando vem um casal de namorados pedindo para se casar na igreja, os dois devem estar de acordo, porque senão o casamento, não acontece. Assim também é a aliança que Deus faz conosco. Quando Deus nos propõe uma aliança, um compromisso, nós também somos livres de aceitar este compromisso ou não. Mas a partir do momento em que nós aceitamos este compromisso, precisamos buscar ser fiéis a ele. O que acontece muitas vezes, irmãos e irmãs, é que nós rompemos a aliança que fizemos com o nosso Deus. Deus permanece sempre fiel e nós, por causa de nossas falhas, por causa de nossos pecados, rompemos sempre esta aliança. Mas o mais bonito em Deus é que Deus não vira as costas para nós quando nós rompemos com esta aliança. Pelo contrário, Ele insiste ainda mais nela. Como eu disse, Deus fez aliança
com Noé. Mas depois, Deus renovou esta aliança com Abraão. Depois, renovou com Moisés. E de maneira definitiva, renova com Jesus. É a insistência de Deus. E esta insistência é tão especial para nós que nos revela toda a sua misericórdia. Veja o que diz a segunda leitura retirada da carta de São Pedro. Jesus, mesmo sendo justo, deu a sua vida por nós que somos injustos. Ele se fez pecado, ou seja, se fez frágil para nos resgatar daquilo que nos afastava de Deus. Então nós não podemos dizer que o Senhor desistiu de nós. Pelo contrário, somos nós, muitas vezes, que desistimos de Deus. Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre querendo nos guiar por este caminho de amor, de verdade e de justiça que nos conduz até Ele. Mas por causa dos nossos pecados, porque nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade, nós nos desviamos deste caminho e seguimos outros caminhos que nos levam para longe do Senhor. O tempo da Quaresma, então, é um convite para voltarmos ao caminho que nos leva a Deus. O caminho é um único caminho, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Na nossa sociedade, nós encontramos vários caminhos, nós encontramos vários modelos de vida e encontramos várias verdades, mas nenhuma delas é capaz de nos levar até Deus. O único caminho, a única verdade e a única vida que nos conduz ao Pai é Jesus Cristo. Esse mesmo que nós encontramos no Evangelho, que após o batismo foi conduzido para o deserto para ser tentado. É muito interessante também este Evangelho. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto. O deserto nas Sagradas Escrituras é um lugar de encontro com o Senhor, mas ao mesmo tempo é lugar de tentação. O povo de Israel, quando foi libertado do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos de diálogo com Deus, mas também 40 anos de tribulação. A mesma coisa acontece com Jesus. Mas o especial deste Evangelho, da vida de Jesus, é que nós vemos que o Senhor sai vitorioso de todas as tentações, nos dando o exemplo, nos mostrando que também nós somos capazes de sairmos vitoriosos das tentações e tribulações que precisamos enfrentar diariamente. Nós também somos capazes de encontrar o caminho que nos leva à verdade, à justiça e ao amor. Mas para isso, nós precisamos, assim como Jesus, fazer a vontade de Deus. Tendo saído vitoriosos deste momento de tentação e de tribulação, nós também temos um compromisso: anunciar o Evangelho, anunciar que o reino de Deus se faz próximo de nós. Por isso nós precisamos nos converter. Todo aquele que faz a experiência com Deus, todo aquele que sai vitorioso das tentações e das tribulações, precisa mostrar para o restante da humanidade que eles também são capazes. E o convite deve ser feito: convertei-vos e crede no Evangelho. Somente desta forma nós encontramos Deus. Somente desta forma nós participaremos da vida preparada por Deus para nós, que não é mais uma vida passageira, mas uma vida que é eterna, uma vida no próprio Deus. Como meio para mostrarmos a nossa conversão e ao mesmo tempo anunciarmos este Jesus Cristo à sociedade, durante a Quaresma nós temos sempre a campanha da fraternidade. Este ano a campanha da fraternidade traz como tema
fraternidade, igreja e sociedade. E o lema é: eu vim para servir. Este é o convite. Eu vim para servir. No cartaz nós temos o gesto do Papa Francisco beijando os pés de alguém numa das missas de lava-pés. Este gesto, é claro, não só ele, mas todos nós, padres, repetimos na Quinta-feira Santa. É um gesto que foi feito por Jesus para nos dar o exemplo, para nos ensinar que nós só levamos as pessoas a Deus quando nós, que somos os ministros, nos colocamos a serviço. Vocês também, todo o povo batizado, enquanto igreja, é convidado nesta campanha da fraternidade a se colocar a serviço da sociedade. Mas o que significa isso? Muitas vezes nós podemos entender que colocar-se a serviço é ao mesmo tempo colocar-se submisso à sociedade. E não é isso. A igreja não está pedindo que a gente se submeta aos ensinamentos da sociedade, se deixe influenciar pelas modernidades. Não é isso que a igreja está nos pedindo. O que a igreja está nos pedindo é que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, que nós possamos apresentar à sociedade algo que ela não tem, ou algo que ela já teve, mas que está tentando tirar de sua história. E este algo, ou este alguém, é o próprio Jesus. Nós somos convidados a dar Jesus para a sociedade. Então, enquanto cristãos, enquanto cristãs, todos nós precisamos assumir este tema e este lema. É colocando-nos a serviço que nós mostramos quem é Jesus Cristo. Se nós somos aquele tipo de cristão, de católico, que preferimos mostrar Jesus para quem já o conhece, isso é muito fácil. Todos nós, por exemplo, que estamos aqui na igreja, já acreditamos em Jesus Cristo, já queremos ter um contato com Ele. A nossa missão é sair, é anunciar este mesmo Cristo da porta para fora. Aí sim nós estaremos a serviço não da sociedade, mas a serviço do próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.